sofra com a separação dos pais, a ponto de permitir que os próximos relacionamentos daquele casal, com outras pessoas, naturalmente, né, não se prejudiquem por uma imagem negativa em relação a relacionamentos estáveis que os dois venham a ter. Né? O relacionamento, a intenção dos dois de proporcionar uma solução financeira que seja considerada justa pelos dois. Então, existe uma série de interesses reais que as partes não conseguem identificar, porque estão emocionalmente muito envolvidas. O papel do mediador, naturalmente, ou do conciliador, é identificar isso. Né? Em questões trabalhistas, se me permitem dar dois exemplos, né? Em questões trabalhistas, a gente pode dizer, não, as emoções não devem ser levadas em considerações, não devem ser levadas em consideração. Ora, o empregado que está aborrecidíssimo com o empregador, isso não vai afetar o pedido dele? Ora, vamos voltar a pegar casos cíveis. Um colega, outro dia, deu um exemplo de uma moça que entrou com um pedido de indenização por danos morais, pedindo $1 milhão contra a sogra. Né? O que a pessoa está dizendo é, eu não quero enriquecer às custas da minha sogra. O que ela está dizendo é, eu estou muito aborrecida com a minha sogra. Era isso que ela estava dizendo. Influenciou no pedido? Influenciou. Dano moral é a mesma coisa. As partes estão muito aborrecidas e tendem a jogar o dano moral lá em cima. Se ela compreende o componente humano da pessoa jurídica que está do outro lado da mesa, isso naturalmente vai ser considerado na hora de negociar um valor. A ideia de desconsiderar sentimentos é uma característica muito comum para operadores do direito, porque a gente fala, não, sentimentos não fazem parte do mundo do direito. Temos que deixar de fora, isso não interessa. Se a gente deixar isso de fora, a gente deixa de fora também um componente fundamental do conflito, que é o ser humano. O empregado que está muito aborrecido, naturalmente isso precisa ser endereçado corretamente para que ele possa conversar sobre verba indenizatória de uma maneira objetiva, e não subjetiva e não emocionalmente envolvida. Bom, a ideia também de características do processo construtivo, pela capacidade das partes ou do condutor do processo, juiz ou conciliador, de motivar todos os envolvidos para que prospectivamente resolvam as questões sem atribuição de culpa. Bom, pela disposição das partes ou do condutor do processo de abordar, além de questões juridicamente tuteladas, que é o que o Roberto falou de lide jurídica, as questões, todas e quaisquer questões que estejam influenciando a relação das partes. Para isso, naturalmente, precisa de tempo. Bom, conceito ainda muito importante do Morton Deutsch, desculpa, não é dele, é de um outro autor, de que o conflito ele se desenvolve em espirais. Ele começa pequeno, o Roberto falou sobre isso ontem, ele começa pequeno e ele vai se desenvolvendo e aumentando cada vez mais. O exemplo que eu dou são um exemplo de crianças, num primeiro grau, estão jogando futebol, um deles leva um drible, o resto da turma, como mediadores inábeis, viram e falam, e gozam o primeiro, estimulando um conflito entre os dois, e aí, numa próxima rodada, a pessoa que levou o conflito, o drible, já se sentiu meio humilhado pelo drible. Ele dá uma entrada mais forte. A pessoa que recebe a entrada mais forte responde, aumentando a espiral, com um xingamento. Xingamento, normalmente, e são questões culturais. Na Alemanha, são partes de suínos. No Brasil, normalmente os xingamentos são relacionados à sexualidade da pessoa inicialmente. A pessoa não pode responder com o mesmo xingamento. Feio. A outra pessoa não pode dizer, feio é você. Tá? Sempre tem que ter uma resposta mais grave, sob pena de a pessoa se colocar numa situação de embaraço, ridículo. Então, ela responde, normalmente, a esse xingamento de cunho sexual com um xingamento de cunho sexual em relação ascendente. Normalmente é a mãe, eu nunca entendi isso, mas é mãe, é eleita. E, curiosamente, eu me lembro de uma vez que eu, ainda no primeiro grau, briguei com um colega, minha mãe me deu uma bronca, e eu falei, mas mãe, ele te xingou. Aí ela falou, então tá bom.
No Brasil tem a ideia, eu estou brincando, mas dizendo, olha, xingou a mãe, autoriza andar mais um pouco na espiral de conflito. Aí vem as vias de fato. Vias de fato, até aumentando, eventualmente um chama os amigos, e assim por diante, e vai aumentando até alguém parar ou acontecer alguma coisa mais grave que interrompa essa espiral. E olha, curiosamente, a mesma coisa acontece em acidente de trânsito. Parou, teve acidente de trânsito, xingou, xingamento se agrava. O xingamento se agravou, as pessoas muitas vezes começam a via de fato. Via de fato, a pessoa vai para o carro, entra, pega a arma e faz uma roubagem. Então, a ideia de que os conflitos, quando desenvolvidos, os conflitos naturalmente se desenvolvem em espirais. E as espirais podem ser destrutivas, quer dizer, aumentando o conflito. O Roberto falou um negócio muito interessante ontem, que no que ele vai aumentando, ele vai se desassociando das causas originais. Lá no final, nem sabe o que começou. O que importa é que cada conflito, no que ele vai dando um passo, ele vai ganhando mais um motivo para o conflito existir. Então, fica cada vez mais difícil fazer essa espiral se tornar uma espiral construtiva. Demanda cada vez mais tempo. E esse é um dilema que nós, operadores do direito, temos. Porque, na medida em que nós recebemos, quando o conflito chega ao Poder Judiciário, convenhamos, é que ele já está muito bem desenvolvido. Ele já está muito alargado. E para fazer com que essa espiral seja uma espiral construtiva, desfazendo a espiral, nós precisamos de tempo. Por quê? Para abordar cada uma daquelas questões que geraram a espiral. Então, ele indica que o modelo de espiral de conflito há uma progressiva escalada em relações conflituosas, resultante de um círculo vicioso de ação e reação. E cada reação torna-se mais severa do que a ação que a precedeu. Para concluir, o propósito, quando a gente fala em teoria de conflito, da autocomposição, quando a gente fala na função social do sistema processual, não pode ser só a composição de conflitos. Necessariamente tem que ser o empoderamento das partes para que elas compreendam melhor técnicas autocompositivas para que elas possam resolver seus próprios conflitos. Se eu tenho um grupo determinado em uma sociedade que conhece bem técnicas de negociação, conhece bem técnicas de resolução de conflitos, provavelmente esse grupo vai procurar menos um apoio de um terceiro para resolver seus próprios conflitos. E um outro aspecto muito importante, esse grupo provavelmente vai ser muito mais realizado. Convenhamos, nós somos um hospital de relações. Nós somos um hospital de relações que temos um dever de fazer uma medicina preventiva em relação à resolução de conflitos. Nós precisamos ensinar a sociedade a desenvolver mecanismos para que elas mesmas possam solucionar os seus problemas de uma maneira eficiente. E uma outra questão que aqui quem apresenta é um autor chamado Baruch Bush, que é a função de humanização, ou ele fala validação das relações, que é o componente de humanização das relações conflituosas. Ora, é muito comum as partes